Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje é dia 11 de junho de 2020, a Igreja Batista do Jardim Marieta, entrando no seu lar, entrando na sua casa, com o objetivo de poder abençoar e fortalecer a sua vida. Nesta quinta-feira, nós vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 20, do verso 17 até o verso 28. Mateus, capítulo 17, Mateus, capítulo 20, do verso 17 até o verso 28. Amém? Então vamos ler. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem o que os governantes das nações sabem? Chamou-os e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Interessante, meus irmãos, nesse texto, nesse cenário, que Jesus, ele diz para os seus discípulos, chama-os em particular e diz que está chegando um período muito difícil de seu ministério. E ao ouvir isso, algumas reações acontecem. E uma delas, e que é interessante, é a mãe de Tiago e João. E pela cena, parece que a mãe, juntamente com seus filhos, Tiago e João, chegam mais próximo de Jesus e pedem para que Jesus, quando chegar no seu reino, possa colocar em destaque os seus filhos, seus 2 filhos. E parece que os outros discípulos, quando ouviram isso, ficaram transtornados, ficaram preocupados com o papel que cada um deles teriam no reino de Deus. É interessante esse cenário. Enquanto Jesus compartilhava a dor que ele sentiria, os seus discípulos estavam preocupados em que posição que eles iam estar no reino de Deus. É interessante, meus irmãos, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, porque Ele usa todas as oportunidades para ensinar, para poder apresentar para os seus discípulos como é o reino de Deus, quais os valores do reino de Deus. E aqui, Jesus ele diz o seguinte:
que os reis, eles exercem a sua autoridade, o seu poder, o seu status para dominar as nações, para dominar as pessoas. E é interessante que as pessoas importantes de poder exercem com seu status poder sobre as outras. É assim no mundo é assim. Todo mundo que exerce uma autoridade e tem domínio ou exerce o poder de comandar pessoas, ele carrega em si um empoderamento sobre elas. E nesse entendimento que tanto Tiago quanto João estavam pedindo que eles tivessem destaque no reino de Deus. No nosso mundo também nós somos assim. Muitos exercem autoridade nas empresas, em conglomerados, no ambiente empresarial, têm responsabilidades e sobre si inúmeras pessoas, e esse empoderamento muitas vezes extrapola o ambiente corporativo, o ambiente empresarial ou o que seja, para poder na sua vida também se manifestar essa mesma autoridade de poder manipular, dominar as pessoas. Mas Jesus, ele diz que no reino dele não é assim. Jesus diz que no reino dele não é assim que os discípulos serão. E ele diz que no reino de Deus não é o dinheiro que conta. Ele diz que não é a posição social. Ele não diz que é o valor do patrimônio conquistado nessa terra que tem valor. Ele diz que no reino de Deus é diferente. É muito diferente. E ele diz que no reino de Deus o maior é o que serve. E aqui ele diz, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Eu acho que a mãe de João e Tiago deve ter ficado numa situação difícil. Mas Jesus ensinou aos seus discípulos aquilo que era importante, que no reino de Deus não há um domínio de pessoas sobre pessoas, que no reino de Deus é formado por servos. Aquele que serve mais será o maior. E é interessante que Jesus também, ele ensina um pouco antes da ceia, da última ceia, Jesus, numa atitude inesperada, ele expressa o sentimento pelo qual seus discípulos devem caminhar. E lá em João capítulo 13, João capítulo 13, a partir do verso 3, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E ele diz o seguinte, o texto: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus:
Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo, pois estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre o Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, Senhor, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aqueles que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Meus irmãos, o nosso Jesus é maravilhoso porque ele se colocou na posição mais humilde de uma tradição do povo judaico. Quando alguém chegava em casa, quem vinha trazer a bacia com água, quem vinha com a toalha para enxugar os pés de quem chegava na casa, era o escravo mais humilde. E Jesus se fez como o servo mais humilde. Lavou os pés de seus discípulos, para que ele pudesse compreender que a servidão, por amor, servir um ao outro, é o perfil do cristão, é o perfil do crente em Jesus Cristo, é o perfil da igreja de Cristo. Isso é muito importante. Então, irmãos, muitas vezes não importa a posição pelo qual nós desempenhamos no ambiente profissional nesta terra, mas no reino de Deus somos todos servos, todos transformados, perdoados, salvos para sermos servos uns dos outros. Quando isso não acontece, quando alguém quer exercer o empoderamento sobre as pessoas, sem esse sentimento, as coisas não andam, há situações erradas, há injustiças, e a vontade de Deus não é manifestada no meio da igreja. Louvo a Deus porque aqui nessa igreja nós não temos essa dificuldade, esse problema, mas infelizmente nós ouvimos situações onde em outras comunidades, outras igrejas acontecem isso. As pessoas que têm posição muito alta querem exercer sua posição dentro da igreja e isso causa um mal muito grande, com decisões tomadas erradas, de formas carnais e humanas, sem considerar que a igreja de Cristo, ela é de Cristo, ela é espiritual e os valores são do reino de Deus. Meus irmãos, o importante desse texto para nós, que estamos vivendo um ambiente de pandemia, e um ambiente em que a nossa rotina foi totalmente mudada, onde as nossas atividades normais foram suspensas, e que agora nós estamos vagarosamente trabalhando para o retorno das nossas atividades. Há o slogan soltado pela mídia, um novo normal. Qual será o novo normal? Como será que as nossas atitudes, como serão os nossos relacionamentos? Nós que somos um povo caloroso, um povo que gosta de abraçar, um povo que gosta de expressar as nossas emoções, como é que será a partir de então? E é importante, meus irmãos, para nós entendermos essa questão, porque nós, nessa preparação para um retorno, nós precisamos estar muito conscientes de quem nós somos, que nós fazemos parte do povo de Deus, que nós vivemos para servir a Deus, mas servir também uns aos outros.
Então nós precisamos nos preocupar com o outro. Algumas regras de higienização, de precaução, para que evitemos o contágio desse vírus, deve ser praticado por todos. Então, cada um de nós, nos nossos lares, nas nossas atividades, tem que entender que a sua ação, a sua precaução é individual, para que quando nós nos reunirmos para prestar culto ao Senhor, que você esteja consciente que você precisa dar segurança ao outro também. Que você precisa se preocupar com o outro também. E fazendo isso, você está servindo a Deus e servindo e abençoando a vida do outro. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente anda por aí e verifica pessoas, ou mesmo jovens e crianças, que parecem que não estão fora do mundo, que não estão nesse planeta. Nós vemos que não usam máscaras, estão aí em plena liberdade, estão fazendo grupos, estão em grupos, sem o devido distanciamento de um para com o outro, evitando o contágio e passando para outros. Meus irmãos, nós vamos precisar nos conscientizarmos que a servidão é importante ser executada com consciência individual. Não adianta você, num domingo, ou numa atividade, chegar na igreja, porque nós vamos ter que, todos que entrarem na igreja terão que higienizar as mãos e terão que usar a máscara. São regras básicas. Todos deverão ficar no mínimo 1,5 metro do outro. Mas, o que adianta você usar a máscara para vir para a igreja se durante as suas atividades diárias você não se responsabiliza, você não toma cuidado, você não se protege, você não liga para nada? Você vai estar colocando a vida do outro em risco. Por isso, meus irmãos, essa oportunidade do retorno, ela vai exigir de cada um de nós, crentes, membros da igreja, uma responsabilidade pessoal, mas também uma alegria de poder voltar para as atividades da igreja. E nós vamos precisar de todos. Eu sei que para alguns não vai ser tão fácil o retorno em virtude do grande pânico que foi instaurado pela imprensa. Mas nós precisamos pedir ao Senhor Deus, a capacidade de nós vencermos e nós estarmos retornando às atividades com toda a alegria e com toda a liberdade. Nós vamos precisar do ministério de louvor da igreja. Nós vamos precisar do nosso ministério de intercessão. Nós vamos precisar, mesmo com as dificuldades de higienização, distanciamento, nós vamos precisar dos nossos recepcionistas. Então, irmãos, nós precisamos que um trabalhe em prol do outro, que um haja positivamente em favor do outro. A princípio, nós vamos ter um grupo que vamos ter que trabalhar com eles um pouquinho mais à distância, que são os nossos irmãos idosos, que juntamente com as crianças é o público mais vulnerável com relação a esse vírus. Então, quando nós retornarmos, talvez nós tenhamos ainda que eles ficarem em suas casas por enquanto. Mas nós vamos precisar, irmãos, que esse distanciamento dos idosos seja diminuído, seja amenizado. Aí nós vamos precisar dos mais jovens, que estão fora dessa faixa de risco, para poder estar abençoando a vida deles, alegrando a vida deles, diminuindo o distanciamento e poder abençoar a vida dos nossos irmãos. Por isso, irmãos, é tão importante que nós compreendamos que nós somos servos e a alegria do servo é poder servir. É poder fazer a tua parte. É poder perguntar o que eu posso fazer. A mínima coisa vai ser bênção. Então, esse novo normal, que o slogan criado, mas é um normal que nós vamos ter que tirar o melhor dele.
Nós vamos ter que fazer desse novo normal o melhor. E só nós podemos fazer isso com a participação de todos, com a compreensão de todos, com a ajuda de todos. Um servindo ao outro. O slogan da Igreja Batista do Jardim Marieta é família, somos família de Deus, para servir uns aos outros. E no retorno das nossas atividades, nós vamos precisar de todos. Todos servindo, todo abençoando o outro, todos se cuidando individualmente, para que nós possamos passar esse período da melhor maneira possível. E quando tudo isso acabar, nós estaremos mais fortes, mais conscientes, mais alegres, mais felizes, por podermos ser simplesmente, maravilhosamente servos do Senhor, servos para servir uns aos outros. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante aquilo que Jesus nos ensinou, que nós possamos lavar os pés uns dos outros, suprir a necessidade um do outro, abençoar a vida do outro, consolar o outro, edificar a vida do outro, sendo todos nós servos. Então que Deus possa abençoar a tua vida e que essa mensagem, chegando até você, até a sua casa, possa fazer você sentir-se importante por ser servo, não pelo empoderamento deste mundo, mas pelo poder de Deus de ser servo, de servir o outro, de abençoar a igreja, individualmente consciente do seu papel para abençoar o coletivo, o corpo de Cristo. Então que Deus te abençoe. Então nós estamos, irmãos, nos preparando hoje, dia 11 de junho, eu vi um decreto da prefeitura do município de Osasco, liberando as atividades nos templos religiosos a partir do dia 15 de junho, com 30% da capacidade da igreja, ou seja, 30% de pessoas do limite serão autorizados. As reuniões até 1 hora e o espaçamento entre as reuniões de 2 horas. Então, irmãos, o que eu queria pedir para vocês, membros da igreja, por enquanto, irmãos, nós estaremos nos preparando. Então eu quero pedir para você, segure um pouquinho a sua ansiedade. Por mais, irmãos, que os nossos órgãos municipais, estaduais, tenham autoridade, há uma coisa que diz bom senso. E eu queria pedir para os irmãos aguardarem um pouco mais. Nós estamos com as nossas atividades de terça, quinta online e os cultos ao domingo, a escola bíblica online. Eu gostaria que vocês segurassem um pouco para nós nos organizarmos um pouquinho mais e avaliarmos um pouco mais um tempo. Sejamos um pouquinho mais prudentes do que o nosso prefeito. A minha expectativa pessoal, eu não compartilhei ainda com a diretoria, é um possível retorno a partir do dia 1º de julho. Então segure um pouquinho mais. Vamos pedir a Deus que essa mortandade que está assolando o nosso estado e o nosso município diminua, para a gente voltar mais tranquilos, em paz, com mais segurança. Tá bom? Então vamos orar neste momento. Eu quero pedir a bênção sobre você, sobre a sua casa e sobre o nosso trabalho de preparação para o retorno às nossas atividades. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Senhor, pela tua grandeza, pela tua majestade, Senhor, pelo teu poder e glória, ó Deus, pela tua santidade, pela tua perfeição, pela tua graça, pela tua misericórdia derramada sobre nós, Senhor. Pai amado, queremos, Senhor amado, te agradecer, ó Deus, Senhor, por teu Filho Jesus, ter, Senhor amado, dado o exemplo, Senhor, que o teu reino é diferente do que os valores desta terra.
Senhor, enquanto essa terra as pessoas procuram o empoderamento, a exerção do poder e manipulação das pessoas, o teu reino é feito de servos. Por isso, Senhor, obrigado a Deus, porque o teu Filho Jesus nos deu o exemplo, para nós seguirmos o exemplo. Para nós, Senhor, podermos abençoar um ao outro, sendo servos de uns para com os outros, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, nesse tempo que nós vivemos, Senhor, para que nossa atitude individual, ó Deus, nosso zelo pessoal, ó Deus, seja cumprido, ó Deus, em prol do todo, em prol do coletivo, para que, Senhor, esse vírus, ele fique fora do nosso convívio, fora, Senhor, dos teus arraiais, ó Deus. Já temos sofrido tanto, ó Deus, mas temos chorado tanto, Senhor, pelos nossos queridos que já se foram, ó Deus. Por isso, Senhor, pedimos, Senhor, que nesse período de preparação para o retorno das nossas atividades, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando no nosso coração, gerando alegria, não ansiedade, mas alegria, ó Deus, de poder retornar para prestarmos cultos ao Senhor, Senhor, com alegria, com genuína adoração a Ti, ó Deus. Mas, Senhor, te pedimos, Senhor, que você coloque em nós a preocupação individual, o zelo pessoal, o cuidado pessoal, para que nós possamos abençoar a vida do outro, ó Deus. Por isso, ó Deus, faça-nos servos, Senhor. Faça-nos, Senhor, ter a alegria de poder trabalhar, ó Deus, para ajudar o outro, para estender a mão, para nos prostrarmos com a bacia e lavar os seus pés, assim como Teu Filho Jesus nos ensinou, ó Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a liderança da Tua igreja nesse processo, Senhor, que nós estaremos encaminhando. Senhor, nos dê direção, nos dê entendimento, sabedoria, ó Deus, para que em tudo que nós façamos, Senhor, é o Teu nome que seja glorificado, é que o Teu nome que seja exaltado, que elogios sejam feitos a Ti, ó Deus, e para o bem do Teu povo, para o bem da Tua igreja e a edificação, Senhor, de nós que nos reunimos na Tua casa para adorar e clamar o Teu nome. Senhor, ainda, Senhor, pedimos pela bênção dos nossos lares, pedimos, Senhor, a bênção sobre as famílias que têm algum querido, algum parente enfermo, ó Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, fortaleça essas vidas, dê saúde, ó Deus, para vencer as enfermidades, Senhor, e com alegria, ó Deus, reconhecer que Tu és um Deus bom, que o ama e possam se achegar a Ti, ó Deus. Abençoe as famílias que perderam seus queridos, Senhor, nesses dias, que haja o Teu consolo, o Teu renovo de força e ânimo para prosseguir, ó Deus. Obrigado, Senhor, seja com Teu povo, nas suas atividades, no seu trabalho, no desempenhar das suas tarefas. Abençoe nossos jovens, nossos adolescentes, Senhor, nesses tempos, que eles, Senhor, criem algo novo dentro de si, alguma coisa especial dentro que Tu dês a essa geração, para que eles possam vencer, Pai, mesmo nessas circunstâncias, eles possam vencer esses obstáculos e serem abençoados. Pedimos, Senhor, pelas mães que estão gerando seus filhos, Senhor, debaixo da Tua bênção, debaixo das Tuas promessas, debaixo do Teu poder. Abençoa o Senhor, abençoe nossos pequeninos, Senhor, nossas crianças, Senhor. Dá a Tua paz, a Tua bênção, a alegria, Senhor, Senhor, nesses tempos, e que ao retornarmos de uma forma definitiva, Deus, nós possamos estar juntos com a Sua alegria, Deus, para alegrar a Tua igreja. Obrigado, fica conosco, nos abençoe. É a nossa oração que o fazemos confiados no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma quinta-feira, um restante de quinta-feira abençoado para vocês.